Olá pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou de volta. Eu sou o professor Carlos Loyola, você está no canal Carlos Loyola, pode me chamar de seu Carlos, não precisa chamar de professor. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu já estava querendo falar há um bom tempo. Tá? Chama-se Pedagogia da Arte do Fazer e do Vir a Ser, certo? Que é esse aqui. Que são uma série de anotações que eu tenho já. Na verdade, já estou no, digamos, volume 2, né? Nós temos aqui o volume 1, volume 2, de praticamente... ah, são aulas, reflexões e anotações que eu fiz ao longo da minha passagem, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Nas escolas técnicas, na faculdade de tecnologia, experiências na ecoterapia, que é a terapia que utiliza cavalos na área da saúde, educação e equitação, a qual eu tenho uma especialização lá com o Rancho GG, da doutora Gabriele Brigitte Walter. Ah, também pelo GAT, Grupo de Apoio à Terapia Integrada, com a doutora Liana Santos, tá? O qual a gente trabalhava com terapia assistida por animais, tá? E algumas outras experiências que sempre ficaram na minha cabeça e pensando como integrar tudo isso numa pedagogia que satisfizesse as necessidades das pessoas, dos indivíduos, das crianças, dos elementos, tá, envolvidos, que no caso são os seres humanos. Como nós podemos oferecer para este novo mundo, cuja inteligência artificial já está ocupando os espaços das pessoas, de maneira que a gente possa dar completude a este ser humano e não apenas ficar especializando o ser humano. Em outras palavras, se você olhar lá na Idade Média, no período logo após o Renascimento, a questão das corporações de ofício, onde se aprendia de tudo. Assim como também o ensino religioso, onde você aprendia a retórica, a gramática, o latim e tal e tudo mais. É uma forma de nós recuperarmos essas qualidades que os seres humanos trabalhavam, né, nessas corporações e nas escolas, porque naquela época não havia especialização, mas se trabalhava em todos os aspectos do ser humano, menos o que viria depois, porque não existia na época, né, que com a Revolução Industrial, com o advento da Revolução Industrial, surgiram as escolas técnicas para especializar o ser humano. Então agora ele não era mais um ser humano integral, ele era um ser humano especializado. Basta você ver, por exemplo, que antes da Revolução Industrial você tinha um filósofo natural, o cientista natural, e depois você vai ter o que? O cientista, naquela área especificamente. Então, como é que nós podemos responder ao desafio ambiental pelo qual nosso planeta está passando, se nós não prepararmos as novas gerações, a criança, o homem pequenininho, o ser humano pequenininho, melhor dizendo, para responder esse desafio e propor um mundo novo? É claro que para podermos alterar os problemas ambientais, teríamos que mudar o próprio sistema político, econômico e o modo de produção. E isso nos obrigaria a ter que mexer em 7 aspectos, que eu vou dar a dica aqui, que não vai fazer parte da nossa aula, mas eu dou a dica. Tá aqui, ó, na Loucura da Razão Econômica, no capítulo referente sobre a questão da tecnologia. Lá David Harvey fala aonde deve se mexer, tá? São 7 momentos que você deve mexer. Então aqui já vai uma primeira sugestão de leitura. Nós aqui vamos tentar ver na questão da educação, como preparar os novos seres humanos para esse desafio. Como dar um ensino que dá uma completude para esse ser humano. E mais ainda, como nós, a partir desta completude, podemos transformar o planeta num belo jardim, que é exatamente diferente de sustentabilidade e mais diferente ainda de terraformação.
terraformação foi um termo criado lá nos anos 50 na ficção científica, onde você altera as condições climáticas de um planeta que não pode receber seres humanos para que os receba após essa mudança da atmosfera, de maneira que os seres humanos que habitem esse planeta possam, olha lá o capitalismo, explorar as suas riquezas minerais ou naturais, certo? Qualquer semelhança com o filme Avatar não é mera coincidência, tá? Mas nós aqui pensamos de maneira diferente. Nós pensamos em transformar, ou melhor, trazer de volta as condições pelas quais esse planeta se formou até onde for possível e, ao mesmo tempo, dando o planeta a possibilidade de ser o que ele deve ser e não o que nós queremos em termos de produção de valores. Deu para sacar? Então, para isso, para um primeiro exercício, o que nós queremos com a educação aqui? Imaginem um triângulo, tá? Imaginem um triângulo. E nesse triângulo, na ponta de cima, você coloque mens sana. Men, M-E-N, tá? Deixa eu olhar aqui, porque eu preciso ter que me lembrar disso aqui direitinho, tá? Mensana, com N. E aí, numa das bases, qual que você quiser, né? Você colocar mensana ou espírito sano, porque na filosofia, mente é entendido como, espírito é entendido como mente, é uma parte da filosofia. Mas para outros, espírito é espírito, aquela parte material da qual você recebeu de Deus, e mente, uma coisa ligada ao cérebro. Então, nesse caso, mensana ou espírito sano, e aí, numa das pontas, in anima sano, alma sadia, numa das bases, ou cadê? Sano in adfectus, que você pode colocar também junto com anima sano, que seria o seguinte, vamos lá, mensana ou espírito sano, anima sano ou sano adfectus, que é alma sadia e emoções sadias. E aí na outra base você coloca incorpore sanus. O que quer dizer? Espírito ou mente sadia, na ponta. Em uma alma ou emoções sadias. Em um corpo sadio. Porque você já deve ter ouvido falar mensana incorpore sano. Pois é, mas essa é apenas metade da equação. Por causa do concílio de Nicéia, uma parte foi retirada e o ser humano ficou meio capenga. Veio a Revolução Industrial, nos especializou e o resultado é esta humanidade que aí se apresenta. Então, se nós equilibrarmos esses três aspectos, mente sadia, corpo sadia, numa alma sadia, com emoções sadias, em um corpo, que é esse que nós precisamos ter que trabalhar, sadio, então já nós estaremos dando os primeiros passos para começar a fazer a grande mudança. A grande mudança não precisa vir por uma revolução, por uma quebra. Pode ocorrer? Pode. Mas você pode contaminar outros nesta mudança, uns diferentes dos outros, porque os seres humanos são diferentes e desiguais, mas se entender a mensagem das possibilidades que o ser humano tem, das possibilidades agora que nós temos de dar os primeiros passos para ir em direção aos planetas do sistema solar, nas próximas gerações, não tão muito distantes, e ao mesmo tempo que nós pudermos recuperar o nosso meio ambiente de forma a torná-lo um ambiente como ele deve ser e não como nós queremos para tirar valores, nós estaremos operando a primeira mudança em escala global em que não ficará apenas a cargo do capitalismo, mas ficará apenas a cargo da vontade dos seres humanos que pretendem mudar praticamente toda essa estrutura. Aí você pode falar assim, mas meu, esse cara tá ficando louco.
Ele quer mudar o mundo. Sim, nós não mudamos o mundo para pior na passagem do Fordismo para o Toyotismo? Nós não mudamos o mundo para pior quando nós fizemos com que as máquinas ocupassem os postos de trabalho e deixássemos os trabalhadores aí a ver navios? Nós não estamos piorando quando o estado de bem-estar social está sendo destruído apenas para que se faça especulação financeira com o nome de, digamos, investimentos, que na verdade são apenas especulações financeiras? Olha aí o resultado. Criamos uma distopia. E o que eu vou fazer aqui é criar uma utopia, não que ela seja realizável, mas que ela seja apenas uma bússola, um referencial para que nós possamos mudar as coisas. Tá certo? Bom, então vamos lá, gente. Né? Só recuperando. Né? Mensana ou espírito sano, anima sana ou sano ad infectus, incorpore sano. Certo? Beleza? Então vamos lá. Então, essas reflexões que você terá aqui comigo, né, são fragmentos de um ensino, até certa forma, desconhecido, mas é desconhecido por quê? Porque o ser humano fez questão de esquecê-lo. Ele foi tornado, digamos, obsoleto por alguns que disseram que ele não servia mais. Mas se você olhar para trás na história, 35 mil anos de história até aqui não pode ser jogado fora. E não é porque agora nós temos máquinas e equipamentos que permitem que a gente facilite nossa vida, que só por causa disso nós temos que jogar todo esse conhecimento fora, certo? Então, o nosso tema de hoje, né, né, o encontro entre o adulto e a criança. Ou seja, como nós podemos fazer, através desse ensino, como nós podemos pensar o papel dos professores, o papel dos pais, o papel da comunidade, o papel do bairro, o papel da vila, do município, do entorno, para o qual nós vamos apresentar esse ser novo que está chegando. Tá? Então, trata-se de um encontro... Eu vou ter que ler, gente, porque afinal são minhas anotações de... Tá? Trata-se de um encontro digno entre o adulto e a criança. E quando se fala em dignidade da criança, é preciso acrescentar alguns conceitos para entendimento dessa palavra dignidade. E a dignidade, nesse caso, é diante da criança, quando eu me pergunto. Então, papel do professor, do pai, do médico escolar, que é necessário ter, estava me esquecendo, e do nutricionista escolar. Vai fazer parte. Quem é essa criança? Porque, no fundo, eu não sei quem ela é. E eu preciso fazer uma nova pergunta também, tá? Além dessas duas. Ou seja, quem é essa criança? Porque, no fundo, eu não sei quem ela é. E por que essa criança está aqui na minha frente? Aí muita gente vai responder assim, ué, porque ela nasceu e os pais colocaram aí, né? Não, gente. O encontro entre o adulto e as crianças e o encontro entre pessoas não é fortuito. Nós aqui partimos de um ponto em que os encontros não ocorrem por acaso. O acaso fornece os meios para que essas pessoas se encontrem, mesmo que seja rapidamente e nunca mais se vejam. Certo? Então, por que esta criança está diante de mim nesse planeta? E o que ela veio fazer aqui? Isso é muito importante para a nossa reflexão. Por quê? Porque nos leva lá na Grécia, quando os filósofos se perguntavam, conhece a ti mesmo, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, o que devo fazer. Porque hoje o que acontece? Por conta das redes sociais, dos aplicativos e excesso de eletrônicos, os nossos
os nossos jovens já nem conseguem fazer a pergunta. Essa que é a verdade, eles não conseguem fazer a pergunta, tá? E também porque isso nós também não sabemos. Por quê? Porque isso é uma construção que o ser humano vai fazendo ao longo da sua vida. Porque há N possibilidades em geral para todo mundo e possibilidades que devem ser para alguns em determinadas situações. Todo ser humano que está livre de contradições internas, ou seja, ou externas, todo ser humano que não é impedido de realizar-se, ele pode realizar-se, poderia ter vindo a realizar-se por esse ou aquele motivo que o impediu, tá certo? Mas tudo, parafraseando, né? Tudo conspira para que você, de certa forma, se realize, ok? Então, aí tem um conteúdo de resiliência. Então, vamos lá. Bom, nós não sabemos também o que fizemos, o que viemos fazer aqui na Terra, mas procuramos saber. E a criança também não sabe, né? E ela, por sua vez, também não sabe quem ela é. E isso nos leva a uma grande questão. Mas será que eu mesmo sei quem eu sou? Bom, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá? Em termos de corpo físico, nós somos daqui. Em termos de parte espiritual, não somos daqui, tá? Aí ele vai aplicar ensino religioso. Não, gente, não é ensino religioso, tá? Embora a maneira como eu fale dê a entender, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu considero o fato de que existe um mundo superior, certo? Eu considero a existência de um mundo superior, o qual nós precisamos ter que ter uma relação lá e aqui, para entendermos o que viemos fazer aqui e para onde nós vamos e de onde nós viemos, que provavelmente veio de lá, tá? Então, nesta grande questão de será que eu mesmo sei quem eu sou? Será que cada um de nós, todos, sabemos quem somos? E se alguém perguntar quem é você, que resposta você daria? Tá? Podemos dar nosso nome, mas esse nome não significa muito. E no fundo, a única resposta possível ou plausível é eu sou eu. Eu, pessoa, sou eu. Tá? Eu sei muito bem que eu sou, mas eu não consigo expressar quem eu sou. Então é aí que nós temos exatamente essa questão. Como é que nós podemos fazer para expressar o nosso verdadeiro eu? Aquele daquelas qualidades intrínsecas e imanentes que nós temos para poder trazer à tona exatamente tudo aquilo que nós temos de bom e do melhor. Ou o que viemos fazer aqui. Qual é o nosso papel? E isso às vezes implica, gente, tomem cuidado com certas coisas, porque ultimamente a gente anda ouvindo besteirol aí do tipo, ai, as crianças cristal, as crianças índigo, as crianças azuis, as crianças não sei o quê. Gente, entenda uma coisa. Até Adolf Hitler veio cumprir o papel que ele veio. E ele cumpriu. Gandhi também cumpriu o papel dele. E todos nós, em maior ou menor medida, também cumprimos os nossos papéis. Tá? Então, prosseguindo. E a pergunta se eu realmente sei quem eu sou fica em aberto durante toda a vida. Talvez eu venha descobrir isso e nisso, talvez só no momento de minha morte. Tá? Então eu e a criança não nos diferenciamos muito quando nós não percebemos de onde nós viemos, quem somos nós e para onde nós vamos, certo? Então a primeira pergunta, quem é a criança, não dá para responder, é mais um mistério, tá? E aqui eu vou fazer uma referência, uma citação, que é o seguinte: Rudolf Steiner, em certa ocasião, disse o seguinte: esse mistério vocês, professores, devem tentar resolver. Porque, no fundo, essa é a nossa tarefa. Ou seja, a nossa tarefa de professores, mesmo no ensino superior, claro que no ensino superior, em determinadas disciplinas que você
acha que isso não é possível, em disciplinas principalmente tecnológicas, ou disciplinas na área das ciências naturais, física, matemática, que talvez não caiba fazer esse tipo de pergunta, mas é justamente nessas disciplinas das ciências naturais que você deve fazer. Por quê? Porque, na verdade, foi graças a essas disciplinas das ciências naturais que, de certa forma, pudemos também melhorar a maneira como nós, nas ciências humanas, também podemos olhar o mundo que eles estão construindo de forma a nos integrar com aquilo que eu já falei agora há pouco. 35 mil anos de história não podem ser jogados fora por conta dos últimos 300 anos. 300, 400 anos, que é o período da Revolução Industrial, da Revolução Científica. A chave para que nós possamos pensar um ser humano atualizado para o novo mundo encontra-se no Renascimento, de certa forma. Tanto no Renascimento italiano, quanto no Renascimento que eu diria alemão. O que seria o Renascimento alemão? Seria o período que, digamos, antecede os momentos finais antes da unificação alemã. A filosofia idealista alemã, para ser mais claro. Mas não um idealismo, no caso transcendental, não um idealismo místico, o chamado realismo, tá? Mas uma espécie de um idealismo que seja crítico. Como assim um idealismo crítico? Exatamente para evitar ser uma, digamos, uma atualização daquele pensamento medieval que você botava na conta de Deus quando você não sabia explicar as coisas, certo? Não, nós precisamos ter que entender esse idealismo, esse plano das ideias com mais intensidade para entendermos o que um cara como Platão queria dizer: o mundo das coisas, mundo das ideias. Então, se nós entendermos cada vez mais, procurarmos entender esse mundo das ideias, nós podemos começar a descobrir novas leis naturais, ou melhor, leis sobrenaturais, porque da mesma maneira que você não pode explicar a mecânica quântica pela física de Newton, porque existe a física de Einstein, então é papel de nós, da área de humanidades, começarmos, já impulsionados pelas novas descobertas aí nas ciências naturais, tanto no que diz respeito ao micro, ao quântico, quanto ao macrocosmo, quanto às estrelas. Então agora nós precisamos dar a nossa contribuição também, certo? Então vamos lá. Então o Rudolf Steiner disse que esse mistério nós, os professores, devemos tentar resolver, porque no fundo essa é a nossa tarefa. E quanto a essa pergunta, e essa tarefa, né, não é ensinar ou apenas educar, mas é ajudar a desvendar este mistério de quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E isso é uma conotação bastante revolucionária. O que nos leva também a uma segunda pergunta. Quanto à segunda pergunta, é o que esta criança quer? E aí é necessário que pais, professores, o médico escolar e o nutricionista, também da escola, e assim também a pessoa que trabalha com terapia assistida por animais, cavalos, coelhos, cachorros, gatos, passarinhos, e aqueles jardineiros que trabalham nas escolas, porque é bom que todas as escolas tenham um quintal com um grande jardim para que as crianças possam vivenciar esse jardim. Se nós queremos mudar o meio ambiente, as crianças precisam estar num jardim que não seja apenas uma brinquedoteca. Jardim é jardim. Sabe do que eu estou falando? Disso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Então, isso é um jardim. Tem ali uma baia, né, para colocar os cavalos. Isto é um jardim. Beleza? Então, é disso que nós estamos falando. Deixa eu só arrumar aqui. Então, é disso que eu estou falando aqui.
se nós quisermos resolver os problemas ambientais e transformar esse belo planeta num belo jardim, para que outros de outros orbes possam vir nos visitar e aqui possamos recebê-los, precisamos dar os primeiros passos nessa direção, certo? Quero deixar claro aqui o seguinte, não estou negando a tecnologia, porque a tecnologia ela pode entrar como aliada, mas assim, depois da adolescência. No primeiro momento é importante que nós saibamos quais qualidades o ser humano tem e que precisam ser trabalhadas com aquilo que ele já traz e aquilo que podemos também trazer à tona para gerar o equilíbrio e tornar o ser humano mais integral ou íntegro, dar completude. Então vamos lá. Então isso é uma colocação ou uma conotação bastante revolucionária, ou seja, desvendar o mistério, tá, de quem sou eu e o que eu vim fazer aqui. Tá? Então precisamos ver o que essa criança quer. E eu também não consigo responder e também não consigo perguntar à criança. Assim como também não dá para perguntar a uma pessoa de 30 anos o que ela quer aqui na Terra, porque nós já sabemos que a resposta vai ser qualquer outra coisa menos essa. Tá? Assim como também não dá para perguntar a uma pessoa de 30 anos o que ela quer fazer na Terra, e sobretudo, não posso dizer a essa pessoa o que ela deve fazer. Também tem essa. Nenhum ser humano moderno permite que isso aconteça, ou seja, que você chegue para outro e diga a ele o que ele deve fazer. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, 26 minutos. Então, estamos edificando sobre o fato de que, durante a vida, o ser humano tem a oportunidade de descobrir o que ele realmente quer. Quando eu coloco as coisas dessa maneira, já percebe que aqui evidencia um conceito muito elevado do que se denomina vontade. Como nós já estamos a 27 minutos, isso foi apenas uma introdução daquilo que nós vamos falar aí nos próximos episódios, tá certo? Então, gente, essa foi apenas uma introdução, eu ainda pretendo continuar, mas como nós estamos num calor aqui de